Os britânicos estão convivendo com uma alta histórica da inflação que agrava a crise provocada pela Covid-19 e pelos constantes trancamentos da população em casa. Dados oficiais divulgados na quarta-feira mostraram que a inflação no Reino Unido subiu em agosto para 3,2%, a maior alta em 9 anos, e um salto de 1,2 ponto percentual desde julho. Economistas e analistas explicam que a inflação foi puxada pela alta dos preços de alimentos, hotéis e transportes. Em tempos de pandemia, a inflação tem se mostrado um fenômeno global, como mostram algumas manchetes a seguir. 23 de agosto deste ano, Alemanha, inflação continuará subindo nos próximos meses e cairá em 2022. 9 de junho de 2021, inflação ao produtor na China atinge máxima em 13 meses, em agosto, por matérias-primas. 2 de junho deste ano, taxa de inflação nos países da OCDE atinge 3,3% em abril, maior nível desde 2008. 31 de agosto de 2021, bolsas na Europa fecham em queda com o avanço da inflação e economia ainda fraca. Zé. A pandemia provocou um fenômeno chamado fechamento, o fechamento geral. Aqui no Brasil, não fosse um equilíbrio feito pelo presidente Jair Bolsonaro, a situação seria de fechamento até hoje, talvez. A ideia inicial na pandemia, e eu até nem faço duras críticas, era de que isso seria como o HN1, fecharia ali 15 dias ou talvez uns 20 dias e pronto. Senhores, se houvesse mesmo a determinação de fechamento geral, como queriam alguns, nós estaríamos há 2 anos fechados. Ou seja, onde, como seria e onde as pessoas iriam encontrar alimentos, né? O presidente Bolsonaro não cansa de falar que graças ao... Olha, aqui no Brasil, um setor que não parou, um dos setores que não pararam, foi exatamente a área agropecuária. Graças a Deus, a inflação chegou em todos os setores, mas no setor agropecuário não houve desabastecimento. Quer dizer, as pessoas tinham o que comer. Ficou mais caro, claro. Olha, Vitor, todo o processo inflacionário, ele é até bom. Isso ajuda a economia, né? Porque as pessoas produzem mais, vendem mais, reajustam preços e assim por diante. Mas uma inflação muito alta, né, ela provoca danos graves na própria economia e os danos maiores para os mais pobres. A inflação engole o salário dos mais pobres. Os que têm mais dinheiro, eles conseguem se defender fazendo compras, aplicando em dólar, aplicando o dinheiro no banco, mas o mais pobre não tem essa possibilidade. Então, a inflação é um imposto cruel que pega principalmente o pobre. Agora, a inflação que está acontecendo aí é em virtude da demanda. Não há carros no mercado para compra imediata. Algumas montadoras estão com filas nas concessionárias. Aí o que acontece? O valor do carro aumenta e aumenta inclusive o valor de carro usado, né? Essa inflação é puxada pela escassez de produtos. Bicicletas, na área de reposição de peças, né? E na área de alimentos também a inflação foi alta porque houve redução da produção, não houve paralisação. Então, é um reflexo difícil, duro, exatamente do fechamento geral que o mundo, quase todo mundo embarcou nessa canoa furada inédita de fechamento geral. Então, essa é a história. A inflação não é brasileira também, mas a origem não é aqui, né? É uma inflação mundial e todos ficam cobrando exatamente do Paulo Guedes uma culpa que ele não tem. Quando se aumenta commodities, quando se aumenta petróleo, o aço e tal, aí todos os outros produtos aumentam também e isso é a cara da cruel inflação. O governo está tomando providência, pelo menos aqui no Brasil, aumentando a taxa de juros, né? Fazendo os controles cambiais e assim por diante, para evitar que a inflação não exploda de uma vez e não entre naquela espiral que não se pode parar e acaba atingindo todo o Brasil. Essa é a realidade. Você, Ana? O mundo sofreu, né, com a pandemia e o mundo, muita gente, inclusive liberais aí pelo mundo, ditos liberais, porque agora as portas dos armários estão todas abertas, escancaradas, as máscaras no chão, os esqueletos todos
expostos, né? Os liberais que há quase 2 anos estão gritando a economia, a gente vê depois. Esse ponto que o Zé tocou é muito importante. A economia, a gente vê depois, esse preço agora que nós estamos vendo vários países, Estados Unidos também teve uma inflação altíssima agora esse mês. Quem sofre com esses números, quem sofre exatamente os mais necessitados, os mais pobres, os que precisam de ajuda, enquanto muita gente, inclusive jornalistas aí que lutam pela democracia do Brasil, postam fotos em suas redes sociais, comendo ostras, tomando vinhos e queijos, e a economia a gente vê depois. Aqui do meu home office de casa, eu grito para os pobres ficarem em casa, e a economia a gente vê depois, enquanto alguns postam aí essa ostentação hipócrita, né? Essa vida de Instagram que não é a realidade do brasileiro e não é a realidade de muita gente pelo mundo. Há muito tempo nós estamos falando disso, desde o ano passado, me lembro direitinho, quando eu ainda não era fixa aqui nos Pingos, que eu cobri as férias do Zé, depois cobri as férias do Augusto, durante a pandemia, e nós falávamos disso aqui, né, do perigo que dava para discutir de maneira honesta como tentar conter a pandemia e não deixar a economia morrer, continuar aí alimentando as engrenagens importantes da economia. E a conta, infelizmente, chegou e tem gente que mesmo diante desses números aí históricos, economicamente falando, números muito negativos, ainda grita, fique em casa. É inacreditável. Ainda bem, Vitor, ainda bem que no Brasil, e ontem nós entrevistamos aqui o ministro Paulo, nós temos o ministro Paulo Guedes, um soldado aí que não precisava de maneira alguma estar nesse fronte, apanhando o tempo inteiro. No entanto, ele colocou a vida particular de lado, colocou o Brasil aí acima de seus interesses pessoais, de suas finanças pessoais também. A gente sabe que o Paulo Guedes não precisa disso e está aí tentando colocar o país nos trilhos. Imagina, Vitor, se nós estivéssemos dentro da pandemia com o PT aí na direção do avião. Já tinha caído há muito tempo. Fiuza. A inflação do lockdown, né? E a gente falava, não porque a gente seja visionário, não, é porque a gente não fechou os olhos, né? Então, assim, o lockdown é política de segurança sanitária. Você fingir que você vai enterrar todo mundo num buraco e o vírus vai passar. Não, mas não era todo mundo enterrado num buraco. Era o transporte funcionando, uns saem, outros não. E isso que a Ana disse, que é a coisa mais asquerosa da civilização contemporânea, né? Essa empatia de Instagram, ridícula, egoísta. Então, é a inflação do lockdown, da destruição, uma política de segurança sanitária, né? A ciência propagada pela Lady Gaga, pelo Robert De Niro, e seguida aí por esses que foram os propagandistas disso tudo. É um arrastão de propaganda. João Dória, aqui no Brasil, entre vários outros, e também Boris Johnson, né, que era o defensor da autonomia britânica, etc. e tal, virou um poodle da China, né? Todas as diretrizes autoritárias da China, ele segue dizendo que segue a ciência, assim como a Angela Merkel na Alemanha. A Alemanha, né, o país do pragmatismo. Ouvimos quantas vezes a Angela Merkel fecha tudo porque os cientistas estão mandando. Que cientistas? Qual cientista hoje pode ter a cara de pau de vir a público dizer que aquele lockdown, aquele slogan salvou alguém? Não existe nenhum estudo. Agora, eu quero dizer, Vitor, que este momento tenebroso que nós vivemos na história da humanidade, ele inclui lockdown fingindo que é ciência e ele inclui vacinação em massa fingindo que é ciência. O mundo resolveu se jogar num experimento sem precedentes de fazer uma vacinação em massa durante uma pandemia. Tem registro disso na história? Não tem. Diversos cientistas alertaram e continuam alertando.
dos perigos de sair vacinando em massa durante a pandemia, inclusive com possibilidade de criar variantes. Essas teses estão em estudo pelas pessoas sérias. Mas não, nós saímos, a humanidade resolveu, num arrastão de propaganda que não tem nada a ver com ciência, desenvolver, criar uma vacina na sua pele. É isso que está acontecendo hoje. Atenção, não é? A gente não está falando do passado, não. Estão criando uma vacina na sua pele. Uma vacina que não foi estudada de forma conclusiva. Nenhuma vacina foi estudada, foi desenvolvida em 6 meses. E o que aconteceu com essa poção mágica, com essa maravilha? Ela resolveu. Isso a gente, né, quem conserva a honestidade tem que estudar. Nós estamos estudando. Eu não tenho a sentença, mas eu continuo observando. E a minha observação não é nada boa em relação a essa experiência vacinal assodada e temerária, né? Nós tivemos aí, então, esse arrastão de vacinação em massa que coincidiu com a piora da pandemia. Tem uma coisa que está ligada à outra? Não sei, mas precisamos investigar. Não adianta vir calar a boca. Não adianta dizer, cala a boca, que não é isso. Se não é isso, você me mostra que não é isso. Então, por que Israel, que era o outstanding da vacinação, da ciência, etc., está até hoje lutando contra novos ciclos de recrudescimentos de pandemia, e o Japão, que mal se vacinou, a população japonesa não quer se vacinar, uma pequena parte se vacinou, tem um enfrentamento muito melhor à pandemia. Assim como diversas outras localidades. Mostrem, tragam algum estudo indicando que a vacinação em massa imprudente distinguiu favoravelmente uma região vacinada de uma região não vacinada. Enquanto isso não tiver feito, é um experimento de propaganda e nós continuaremos vendo, porque efeitos adversos, riscos estão em estudo e nós vamos perseguir essa informação. Nós vamos demonstrar e nós vamos chegar às estatísticas que a população precisa ter para tomar essa decisão e não entrar num experimento totalitário que empurra ela para uma coisa que ela não sabe o que é. Augusto. Olha, sobre a inflação, quem nasceu depois de 1980, 85, não conheceu a inflação descontrolada que o Brasil viveu, sobretudo nos anos 80 e 90, né? Parte dos 90. A inflação chegou no governo Sarney a mais de 1000% ao mês. Ao mês. Então, gerações de brasileiros não sabem o que é isso e os problemas que podem decorrer aí do crescimento da inflação. Mas eu ainda não vejo com medo, né, a ressurreição aí do fantasma inflacionário. Com o Plano Real, o Brasil acabou com a chamada inflação inercial. Inflação inercial basicamente é o seguinte, que os preços subiram 30% em julho, então subirão 30% no mês seguinte e 30% no outro, etc, etc. Porque você já remarca os preços pressupondo que eles vão subir. Não é assim. O Plano Real acabou com isso e o que o Brasil precisa é cuidar de questões sazonais. Às vezes a inflação sobe porque um produto, por exemplo, teve uma safra fraca porque houve um surto aí de frio, como houve recentemente. O feijão esse ano aí quebrou a safra, etc, etc. Essa é a inflação pontual. O que não se pode é permitir que se gaste acima do que se arrecada. Isso vale para todos os governos e o Brasil precisa ver isso com mais preocupação, né? Precisa tomar medidas. E, por enquanto, não dá para pensar em juro muito baixo. O juro baixo ele estimula o crescimento de preços. Mas ainda estamos longe, por exemplo, da Dilma Rousseff, que passou os 2 dígitos sem nenhum motivo além da própria incompetência do governo.